Dito isso, encontraram Atos 8 e 4. Vamos ler? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Mais uma vez, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Hoje eu quero falar com vocês sobre um momento da igreja onde houve a chamada diáspora, a dispersão, onde os crentes foram espalhados por conta de uma perseguição que se inaugurou com a morte de Estevão. Eles foram perseguidos. Essa perseguição, ela aconteceu sem explicação. Não tem explicação para definir por que perseguir pessoas que simplesmente carregavam o exemplo de Jesus. Pessoas que se esforçavam e viviam a vida simples, nos passos de Jesus, fazendo coisas boas, ajudando um ao outro, trazendo exatamente aquilo que Jesus fez, eles faziam. Eram pessoas parecidas com Jesus, pessoas simples, pessoas do bem, foram perseguidas, foram mortas. O próprio Estevão, quando foi morto, que inaugurou a perseguição mais forte, o próprio Estevão, para você ter uma ideia do quanto essa comunidade era parecida com Jesus, e existem provas que mostram que essa comunidade só fazia o bem, Existem provas que eles só faziam isso porque seguiam os passos de Jesus. Jesus era uma pessoa do povo, Jesus era uma pessoa que andava no meio das pessoas. Jesus não era o que nós hoje enxergamos de liderança evangélica, de liderança religiosa, distante do povo, distante das pessoas. Hoje é muito fácil você identificar o líder de uma denominação ou de algum grupo religioso. Só você olhar a pessoa de mais destaque, a pessoa que mais chama atenção, a pessoa mais, enfim, vistosa, pessoa que mais ostenta às vezes, é rapidinho para achar que ele é o líder. Jesus era diferente. Jesus, ele era tão próximo das pessoas, ele andava tão junto com as pessoas, que quando Judas vai traí-lo, ele dá um beijo. Lembra do beijo de Judas da traição? O beijo de Judas era justamente para identificar quem era Jesus, porque não dava para saber quem era ele. Ele era igual a todos. As pessoas andavam igual a ele, falavam como ele, se vestiam como ele. Então ele, no meio de uma multidão de pessoas, foi necessário dar um beijo para identificar: é esse aqui. Ele era simples. Os discípulos de Jesus, tão simples quanto ele, pessoas do bem, realmente do bem, pessoas que estavam preocupadas em fazer o bem uma às outras. Era tão nítido o quanto as pessoas imitavam e seguiam Jesus, o quanto elas eram parecidas com Jesus, que o próprio Estevão, quando foi morto, ele imita as palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus falou isso na cruz contra os seus inimigos, entre aspas, adversários que estavam matando. Jesus falou isso para os seus assassinos: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. A comunidade daquela época, ela seguia tanto Jesus, ela andava tão perto de Jesus, ela era tão parecida com Jesus, que Estevão, quando vai ser morto, ele fala as mesmas palavras. Morto a pedradas, morto apedrejado, imagina a situação. E ele sendo apedrejado pelos seus acusadores, ele fala as mesmas palavras de Jesus: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E deixa eu falar uma coisa para você: as palavras de Jesus, assim como as palavras de Estevão, elas eram carregadas de verdade. Não era clichê, não era uma palavra falsa para arrecadar seguidor, até porque na época não tinha nem Instagram, né? Nem rede social, não era. Sabe essas coisas que a gente acaba vendo hoje, infelizmente a gente acaba conhecendo, eu e mais alguns aqui acabam conhecendo pessoas que usam de palavras aqui em cima, apenas de clichê, da boca para fora, quando descem, não é nada daquilo que pregaram. Infelizmente é um fenômeno hoje que a gente vive entre nós.
Pessoas que falam aqui em cima coisa que não vive lá embaixo. Jesus não é assim, irmão. Jesus, o que ele fala é verdadeiro. Quando ele fala, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, ele realmente está pedindo para que o Pai perdoe eles mesmo de fato. Quando o Estevão faz a mesma coisa, Pai, perdoa eles, era de verdade, não era falso, não era clichê, não era para chamar atenção, não era para se colocar numa posição superior de humildade. Não, era realmente verdadeiro. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem, porque a dinâmica do que acontecia naquela época era as pessoas seguirem Jesus. Mas eles foram perseguidos. Antes mesmo de Estevão ser assassinado a pedradas por essas pessoas, já havia, onde inaugura então a perseguição mais forte, havia já uma perseguição. Já se perseguiam os cristãos, os crentes. Quem perseguia os cristãos, havia uma oposição religiosa. Os religiosos da época perseguiam Jesus, porque o discurso de Jesus ele era desafiador. Jesus desafiava a religião, Jesus desafiava a religiosidade da época. Então, os religiosos perseguiam Jesus e perseguiam os seus seguidores, aqueles que andavam igual a Jesus. Há muitos motivos pelos quais os religiosos perseguiam Jesus. Eu vou falar apenas 4 para que você entenda o contexto de tudo isso. O primeiro é que Jesus dizia que tinha autoridade divina. E os religiosos jamais aceitavam isso. Como assim? Como assim esse homem simples, de uma fala simples, esse homem do povo, das pessoas, como esse homem tem autoridade divina para falar? Quem tem autoridade é nós. Nós temos autoridade. Nós somos o grupo religioso, nós que temos as nossas estruturas, nós temos autoridade divina. Esse homem simples, esse homem dessa fala e simples, que anda no meio do povo, esse homem não tem autoridade nenhuma. Então, o primeiro motivo dos religiosos se revoltarem contra Jesus e seus seguidores é porque Jesus disse que tinha autoridade divina e eles não aceitaram. O segundo motivo, que levou a uma oposição religiosa da época, o segundo motivo é que Jesus disse para todo mundo que todo mundo era pecador. Aí os religiosos olham para Jesus assim e falam assim: nós, pecadores? Moá, pecador? Não, nós não. Vocês são, nós não somos. Aí Jesus disse assim: não, vocês são pecadores sim. Todo mundo é pecador, todo mundo peca. Vocês são pecadores também. Aí os religiosos: não, nós não somos pecadores, você é pecador. Isso trouxe revolta dos religiosos contra Jesus. Terceiro lugar, Jesus criticava a hipocrisia. Jesus criticava a hipocrisia. Jesus colocava o dedo na ferida. Sabe, daquelas pessoas que falam o que não vivem, que cobram dos outros uma conduta que eles mesmos às vezes praticam, e se não praticam, praticam coisas parecidas. A hipocrisia, Jesus mexeu com eles. Jesus chama eles de sepulcros caiados, ou seja, bonitos por fora. Sepulcro, sabe um sepulcro bonito, com a pedra bonita, que não sei o que tem por dentro? Um morto, um defunto. Jesus chama eles disso: vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês são podres. Jesus falava isso para eles, eles ficavam revoltados. Em terceiro lugar foi isso. Em quarto lugar, Jesus falou sobre perdão e misericórdia. Jesus fala para aqueles que enfrentavam ou que de alguma forma não tinham uma conduta aprovável para o sistema religioso. Jesus sentava com ladrão, Jesus atendia a prostituta, Jesus conversava com todo mundo, Jesus estava no meio das pessoas. Jesus dizia para os maiores pecadores arrependidos, lógico, que demonstravam arrependimento, Jesus dizia: perdoados estão os seus pecados. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa que a religião não suporta é perdão. A religião não suporta perdão. A religião recebe o maior criminoso. Eu vou falar, mas não falei isso no primeiro culto, eu vou falar. A religião, ela recebe o maior criminoso, assassino, assaltante, drogado, traficante que for. Ele entra aqui, dobra o joelho na frente, alguém vem no ouvido do pastor e fala assim: ó, pastor, esse está de joelho na frente aí, é o maior traficante, já matou muita gente. Aí o pastor que vai: que, irmão?
Aqui, ó, aqui. Aplauda, igreja. Esse homem aqui, o que fazia, meu filho? Ele era traficante, mas tem muita gente, pastor. Estou aqui, olha! Sensacional. Aí o irmão, a irmã tropeça numa coisa qualquer da igreja. E aí faz o quê? Comemora? Se ele se arrepender e dizer, pô, pastor, eu pequei, eu errei, eu quero uma mudança. Como é que faz com essa pessoa? A religião não suporta perdão, irmão. A religião quer cabeças. A religiosidade exige cabeça, exige sangue. Sangra, maldito, sangra. Pecou, seu desgraçado. Pecou, mundiça, sangra. A religião quer sangue. A religião quer cabeças. Aí Jesus fala assim, ó, perdoados estão os teus pecados. Não, esse não. Esse não. A gente também é assim, irmão. A gente também é assim. Porque o que eles faziam, Jesus perdoava, ofendia a religião deles. E nós somos muito bons de perdoar pessoas que não pecaram contra nós. Né? Se eu reunir ali em cima alguém que tenha que liberar perdão para alguém que fez pecado contra você, e eu dizer assim, ele foi perdoado, você tem que perdoar também, Jesus já perdoou ele. Irmão, se eu fizer isso com todo mundo, a gente vai ter um fenômeno de culto de desmembramento. 26 novos membros no caminho. O pastor falou isso aí, 60 desmembrado. A gente tem dificuldade de perdoar quem peca contra nós. Jesus olha para a religião, olha para quem pecou contra a religião e diz assim, eles estão perdoados. A religião não, esse aí não é assim que a gente faz, irmão. Hein? Quando alguém erra contra nós e a pessoa fica bem com o Senhor, hein, irmão? Errou contra você, se arrependeu, você não perdoa, mas Jesus perdoou, ela é abençoada. Você fala assim, precisa, né? Se alguém de ministério que erra contra você e essa pessoa é perdoada por Jesus e se ergue de novo, você diz assim, não é possível isso aí, entendeu? Então Jesus, ele colocou todo mundo contra ele, porque ele fez essas 4 coisas, outras coisas. Eu poderia falar muitas coisas que Jesus fez, que gerou a revolta dos religiosos, mas eu vou citar apenas essas 4 coisas. Ele disse que tinha autoridade divina, ele disse que todos são pecadores, ele criticou a hipocrisia, e ele falou sobre perdão e misericórdia contra aqueles que pecaram contra os religiosos. Isso causa revolta, isso causa a eles um sentimento de ódio contra ele. Assim talvez seja com a gente, quando Jesus nos confronta com o perdão de pessoas que nos fizeram mal. Tem pessoas que odeiam Jesus, porque Jesus abençoou pessoas que fizeram mal para eles. Não pode Jesus ter abençoado aquela criatura. É aquela que tem cruza com o capeta. Jesus não pode abençoar aquela pessoa. Tem gente, irmão, que não vive em paz, porque Jesus abençoou alguém que pecou contra ela, irmão. Ele ensinou a perdoar. E não importa a revolta que você tenha contra ele, porque ele abençoou alguém que feriu você, não importa. Se ele perdoou, está perdoado, vai ser abençoado sim, você querendo ou não. A única coisa que vai sobrar para você é a revolta, como sobrou para os religiosos, revoltados contra Jesus. É o primeiro grupo que se volta perseguindo. O segundo grupo é o Império Romano. Deixa eu falar um negócio para você. Os impérios sempre usarão a sua mente. Os governos e os impérios sempre usarão a sua mente para dominar você. A sua mente. Eles prendem a gente numa narrativa que eles querem que nós acreditemos e fiquemos dependentes dos impérios. Vou falar um negócio para você, irmão. Nós não precisamos de império nenhum. Nós só precisamos de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, somente Ele. Somente Ele. Então quando Jesus vem pregando sobre liberdade de mente, liberdade de consciência, quando Jesus vem ensinando que o Senhor não é o imperador, que o libertador, que a esperança não está no imperador, a esperança e a liberdade está em Jesus, em Deus.
ele começa a arrancar o domínio de homens que dominavam a mente das pessoas, e ele vem colocando a mente das pessoas sujeitas, e não com medo de imperadores, mas sujeitas e com temor ao Senhor. E isso o império não aceita. Os imperadores não aceitam perder o domínio das pessoas. Jesus vem libertando as pessoas, e então o imperador se volta contra Jesus e os seus seguidores também. Os religiosos também da época cobravam do império que executasse juízo e perseguição contra o povo de Deus. Essa perseguição veio acontecendo com pessoas do bem, contra pessoas do bem, contra pessoas que simplesmente andavam como Jesus andava. E essa perseguição chegou ao ponto de que, quando Estevão morreu, então, apedrejado, essa perseguição se intensificou, ficou mais forte, ao ponto de que eles tiveram que fugir. Quem fugiu? Os apóstolos? Não, os apóstolos ficaram lá. Quem fugiu foi um povo simples, que nem eu e que nem você. Qual o pecado deles? Lucas. Qual o pecado deles, desse povo simples? Sabe qual o pecado? Crer em Jesus. Crer de verdade. Por que o pecado deles foi crer de verdade? Porque na época não havia um culto, não havia templo. Na época não havia censo. Vamos perseguir pastor Roger. Ele é um pastor, CPF, como é que é o nome? O censo acusou que a religião é protestante evangélica. Vamos perseguir essas pessoas aqui. Não havia isso, irmão. Não havia igreja assim que se juntava, o culto que se juntava, que tinha o prédio da igreja. Vamos lá prender os crentes no final do culto. Não havia isso. Não havia. Então, como é que eles eram identificados? Eles eram identificados porque criam no Senhor, porque eles acreditavam com toda a força. Eles criam em Jesus com tanta força que eles seguiam Jesus até o ponto de ficar parecido com ele. Então era rápido de identificar. Era numa conversa, era na vizinhança, na família, nos negócios, no trabalho, na empresa. Eles seguiam Jesus, eles obedeciam, eles acreditavam tanto, eles criam tanto em Jesus, que eles imitavam Jesus. Já falei para você, dei a prova aqui, o Estevão cria tanto, eles acreditavam tanto em Jesus, que Estevão morre igual Jesus. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles criam. O pecado dessa gente foi crer. O pecado dessa gente foi imitar, crer ao ponto de seguir, crer ao ponto de obedecer, crer ao ponto de imitar. Foi o pecado deles. Eles eram identificados pelo jeito que eles viviam, porque criam no Senhor. E crer no Senhor, como diz as Escrituras, Ele nos transforma, não tem jeito. É lógico que hoje nós vivemos um crer, hoje de modo geral, nós vivemos um crer um pouco diferente, porque infelizmente a igreja virou clube, e um clube ruim, porque nem piscina tem. Irmão, igreja virou clube. Então a gente entra, se filia, recebe uma carteirinha, alguns recebem a carteirinha de membro, e aí a gente vai lá. A gente vai no culto de domingo, a gente senta no nosso lugar, porque a gente comprou uma cadeira na igreja. Irmão, tem umas cadeiras compradas ali, mas não vai ter isso aqui não, irmão. Eu estou repreendido. Sentar na minha cadeira, fazer o meu culto. É como é clube, daí eu fico ali. Aí toca a banda canta do louvor. Essa banda aí é ruim. Não gostei. O chefe do clube aí devia ter contratado o The Fevers. Fui longe, né? O The Fevers é muito antigo. Eu não gostei muito não. Vou na terça que vai ter outro louvor, de repente eu vou gostar mais. Isso é clube, irmão. Isso é clube. Pago o meu valor, pago a minha mensalidade, e eu vou lá e eu tenho que sentar. Pastor, hoje levo o culto, eu vou estar mais tarde. Eu não gostei hoje do culto, não gostei. O culto não estava muito bom. Mas isso é síndrome de clube. Infelizmente, o crer virou isso. Então a pessoa está no domingo, né, no dia do clube. Se o clube tem uniforme, com a roupa do clube. Aqui não tem uniforme.
Mas tem lugar que tem. Com a roupa do clube, com o uniforme do clube, faz o seu culto domingo. Glória a Deus, amém. Não gostei da banda. A palavra eu até gostei. Segunda-feira, irmão, ele não tem nada de Jesus, ele é o cão. Que ele não crê, ele faz parte. Ele só faz parte do clube. O clube dele canta as músicas de Deus. O clube dele faz oração de vez em quando. O clube dele diz glória a Deus de vez em quando. O clube dele é isso aí, mas faz parte do clube. Mas segunda-feira ele não parece com Jesus. Aqui, 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas de culto. Aqui, irmão, aqui é fácil. Aqui todo mundo é parecido com Jesus. Não, eles não criam nesse nível. O crer que eles criam era de todo dia. Eles eram parecidos com Jesus. Todo dia, segunda-feira, eles eram parecidos, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, não era clube, era aqueles que criam no Senhor. Por isso que eles eram perseguidos. Crer é ao ponto de não haver espaço para dúvida. E crer é muito importante. Essa parte que eu estou pregando para vocês, ela é extremamente importante, porque a palavra diz que quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Ah, pastor, então se eu não for crente, eu vou ser condenado. Não tem nada a ver com ser crente, irmão. Crente hoje é alcunha. Crente hoje virou alcunha. Crente virou hoje só um nome que se dá. Não. Crente de crer. De crer. Acreditar. Ao ponto de imitar e se tornar parecido. Crer. É esse nível de crer que quem crer será salvo. E quem não crer será condenado. É importante crer nesse nível. Pastor, mas eu quero ser, eu gostei mais da igreja clube. Tem problema, irmão. Tem problema. Aqui nós vamos lutar até o último fiapo da força, da energia. Nós vamos lutar para que essa igreja aqui não se transforme em clube. Porque deixa eu falar para vocês que é uma pandemia de inclubizamento das igrejas. É um fenômeno. Aqui não. Aqui não vai acontecer. Vou comprar um taco de beisebol. Vou resolver na porrada isso aí, irmão. Não vai virar clube, irmão. Não vai virar clube. Não vai virar clube. Nós estamos para servir, não para ser servidos. Gostei, não gostei, gostei. Meu irmão, vá procurar sua turma, achar o que fazer. Procurar sua turma. Gostei, não gostei, não gostei. Foi pregado o que, irmão, aqui? Sechonoye? Não, foi a Bíblia, irmão. Então gostou, não gostou, não interessa, irmão. A Bíblia foi pregada, então a Bíblia foi pregada. Glória a Deus pela palavra de Deus foi pregada. Amém, irmão? Não gostei, pastor. Eu gosto muito de pagode. Então monta uma igreja do pagode para ti, irmão. Bota só do pagode, canta. Dá até para fazer uns pagodes do louvor nosso aqui. Pode levar e fazer pagode lá. Vocês entenderam? Não estou brincando. Mas é verdade, igreja não é clube. Igreja é o lugar daqueles que creram no Senhor. E quem não crer será condenado, e quem crer será salvo. E a palavra não é eu, olha só, mas vê bem. Malaquias fala sobre isso. No capítulo 3, versículo 16, Malaquias fala uma frase, um texto que para mim é maravilhoso. Olha, veja bem. Ele diz assim: depois aqueles que temiam ao Senhor. Irmão, só teme quem crê. Quem não crê, não teme. Eu tenho certeza que alguns aqui dentro dessa igreja, mas certeza absoluta, que alguém aqui dentro dessa igreja já viu o vulto dentro de casa. Já viu porta bater sozinha, já viu o prato arranhar de madrugada, sozinho, já tem certeza que já. Ficou com sede de madrugada, morreu de sede a noite toda e não levantou para tomar água. De medo. Isso que nem tinha nada lá, irmão, é tudo coisa da sua cabeça. Mas creu. Quem teme, só teme quem crê. Só teme quem crê. Quem não crê, não teme. Você quando um assaltante puxa a arma, você fica assim, para. Faz para ver. Não, é mão para cima. Tinha na época da Assembleia de Deus, eu era da Assembleia de Deus, irmão. Na época da Assembleia de Deus, às vezes
Não acredito que eu vou falar isso, mas tudo bem. Tinha uns pregadores que queriam que a gente ficasse levantando a mão toda hora, irmão. Levanta a mão, levanta a mão, abraça o irmão, levanta a mão. Pareciam uns bonecos do posto no culto. Aí a gente cansava, irmão, cansava. Uma vez eu estava num culto que cansou de levantar a mão. Cansei de levantar a mão, levanta a mão, levanta a mão. Aí ele vem com essa aqui, se fosse um assaltante, tu levantava na hora. Mas lógico que levantava na hora, irmão, assalto. Traz uma arma pro culto, aponta pra igreja, que ela levanta a mão toda hora, é fácil. Por que levanta a mão? Por que dá o carro? Porque crê. Você só teme o que crê. Então, ele está falando que depois aqueles que temiam ao Senhor, só teme quem crê, irmão. Então essas pessoas criam no Senhor. Esses que criam conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. E Deus diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Os que crerem serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Estão entendendo a ligação do crer e obedecer? Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Olha que ele deixa claro, Malaquias, que essa diferença será vista, porque não tem como saber, não tem como olhar para um e dizer assim, esse crê, esse não crê, esse crê, esse não crê. Não tem como fazer, irmão. É uma coisa sua com Deus. Agora você tem que saber que se você crê, Deus olha para você e diz isso sobre você: eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão futuramente a diferença do que serve a Deus e do que não serve. O que crê e o que não crê. Não tem como hoje passar uma fita e definir quem crê e quem não crê. Mas a palavra diz que um dia essa diferença aparecerá. Onde aparecerá? Está respondido no que eu acabei de ler antes. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Essa diferença vai ser clara lá. Então, aqueles que creem são cuidados pelo Senhor. A dificuldade que nós temos com isso é que quando nós passamos a crer no Senhor ao ponto de imitá-lo, ao ponto de segui-lo, ao ponto de ser parecido com Ele, ao ponto de obedecer Ele, nós vamos nos tornando pessoas que, por mais boas que nós sejamos, nós começamos a causar incômodo no mundo. A prova disso? Pegue você que se converteu. Como é que foi quando você se converteu de verdade, começou a imitar o Senhor, crer no Senhor, andar como Ele? Como foi na família? Como foi com os filhos? Como foi nos amigos? Como que foi? Quando você começa a postar no seu Instagram só coisa de Deus, e você começa a andar diferente, começa a obedecer Jesus, começa a fazer as coisas do jeito certo, começa a perdoar, começa a amar, liberar perdão, começa a agir de outra forma, de forma diferente. Aí alguém vem com você e vem colocando pilha na sua cabeça, talvez para odiar alguém, ou vem mandando coisa na internet, no WhatsApp, coisas que não são mais da sua realidade, e você diz assim: olha, muito obrigado, mas isso aqui não é mais minha vida, a minha vida agora é diferente. Me diz qual é a resposta que se tem. Pronto, virou um crente chato. Pronto, eu imaginava que ia virar um crente chato, virou um crente chato. Quando não, a própria família gera perseguição. Quantas pessoas aqui dentro, quantos jovens aqui que eu ouvi, aqui dentro, aqui nessa igreja, eu ouvi de pais dizerem assim: eu preferia que tu fosse um drogado do que virasse crente. Aqui já aconteceu. Então, quando nós nos tornamos ou nos propomos a aceitar isso, de crer, e esse crer, como diz as Escrituras, ele nos posiciona de uma forma diferente, nós seremos perseguidos. Assim como eles foram perseguidos, nós também seremos. Quando nós nos posicionamos, quando nós mudamos, quando nós cremos no Senhor a esse nível, ao ponto de nos tornar parecidos com Ele, por mais bons que nós sejamos, nós seremos perseguidos e odiados pelo mundo ou por alguém. A pergunta que eu faço para você hoje, para encerrar,
A pergunta que eu faço para você é: quando vier a perseguição, e quando a perseguição vier sobre você, por você ter se tornado um seguidor de fato de Jesus, qual é a resposta que você vai dar? Uma resposta de necessidade ou de propósito? Como você vai se posicionar frente à perseguição? Como você se posiciona quando a perseguição se levanta contra você, e você mesmo sendo bom, sendo de Deus, seguindo Jesus, fazendo as coisas certas, o mais correto possível, obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra, obedecendo a vontade de Deus, fazendo tudo o que é certo, do jeito certo? Quando você fizer isso, e a perseguição e a oposição se levantar contra você, que posição você vai tomar? Uma posição de um necessitado ou a posição de alguém com propósito? Você vai ficar dizendo: Senhor, bem que eu sabia que não era para ter vindo para cá, eu não deveria ter virado crente mesmo, olha aqui, ó, o estado da vida, meu Deus. Vai virar? Vai tomar uma posição de necessidade quando a perseguição vier, ou vai tomar uma posição de propósito? Quando eles foram perseguidos, olha bem, os que haviam sido perseguidos, dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Quando eles sentiram a perseguição, e a perseguição forçou eles a terem que sair da sua cidade, abandonar suas famílias. Quando eles saíram disso, deixando casa para trás, família para trás, fugindo da morte. Quando eles saem assim, eles não saem com uma necessidade, eles saem com um entendimento de propósito. Então eles saem pregando a palavra, entendendo e crendo. Na verdade, que Paulo vai dizer depois, que a nossa vida é de glória em glória. É de glória em glória. É de fé em fé. Porque o justo viverá da fé. A nossa vida não é de necessidade em necessidade, é de glória em glória. Então, a gente mesmo sofrendo perseguição, a nossa vida não é de necessidade em necessidade. Ai meu Deus, levanto de manhã, ai meu Deus, está aqui, ó, deixa eu escrever. Deus, eu estou com isso, com aquilo, precisando de aquilo, se levantaram contra mim, fizeram tal coisa contra mim, está aqui a maneira de necessidade, todo dia, necessidade e necessidade, necessidade e necessidade, quando na verdade o nosso chamado é de glória em glória. De glória em glória, de fé em fé, andando nos passos de Jesus, andando como Ele andou. Nós vamos pregando por onde quer que a gente vá, e pregando com o pastor, abrindo a Bíblia no meio dos familiares e começando a pregar, não, irmão, com a vida, porque a vida daquele que crê no Senhor ao ponto de imitá-lo. A vida daquele que crê no Senhor ao ponto de seguir Ele, andar nos passos dEle, andar como Ele andou, pensar como Ele pensou, obedecer às ordens dEle. Aquele que se propõe a andar como Jesus, a vida dele prega, meu irmão, a vida dele grita, a vida dele diz. Eu tenho testemunhos aqui de uma pessoa que foi apresentada no primeiro culto. Eu vi o texto da mensagem do WhatsApp, ela mandando para outra pessoa que estava aqui já há algum tempo, orando por ela, e ela diz assim, no dia que foi se batizar aqui, ela escreveu para ela assim: muito obrigado por ter sido a Bíblia que eu li. A nossa conduta de vida, o nosso dia a dia, o dia a dia daquele que crê, prega, grita, fala alto demais, as pessoas percebem, elas enxergam. E hoje elas só não enxergam mais, porque eu volto a repetir o que eu preguei no início, que muito embora pareça engraçado, mas é a nossa realidade. Nós vivemos uma realidade de clube, onde nos dias de culto nós adoramos Jesus, mas no dia a dia, às vezes nós nos comportamos completamente diferente do jeito que Ele se comportaria. Completamente diferente do que Jesus faria. É o que às vezes nós fazemos no dia a dia, no trabalho, nos negócios, na empresa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Completamente diferente do que Jesus faria. Mas na terça, no sábado, no domingo, nós estamos aqui com a mão para cima, dizendo glória a Deus. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, nos passos dEle, do jeito dEle. Esse é o chamado da igreja.
Foi para isso que Jesus nos chamou, para andar que nem Ele, andar do jeito dele, de glória em glória. E aí, irmão, vivendo assim, prega, o nosso jeito prega. O nosso jeito prega, as pessoas percebem, elas enxergam, elas veem que em nós tem algo diferente. E esse diferente não tem nada da gente, esse diferente é cheio de Jesus. Por onde a gente vai, onde a gente anda. Amém? Então acontece com a gente o que aconteceu com Paulo e seus amigos quando chegaram em Tessalônica. A palavra diz que Paulo e seus amigos chegaram em Tessalônica. Aí, imagina, a gente acha que, se fosse pensar agora, ó Zé, que chegou o apóstolo Paulo e sua equipe. Cartaz, grande cruzada de fé, apóstolo Paulo e sua equipe. Lotava de gente. E aí os caras começaram a reclamar, ó, os crentes aí se juntando. Parece que a gente pensa que é assim, né? Não foi assim. Paulo chega em Tessalônica, chega com sua equipe, com seus amigos, e começam a viver, simplesmente viver no meio das pessoas, simplesmente existir. Irmão, a vida de quem crê existe de uma forma maravilhosa. Tem um texto que eu não li aqui, ó. Eu pulei um texto aqui, eu vou ler. Cadê? Mateus 5,14. Eu li? Não li, né? Não li. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Sabe o que é o não pode esconder uma cidade construída num monte? Não é sobre não deve. Ó, agora tu é crente, e aí tu agora é crente, tu anda parecido com Jesus. Então deixa eu falar pra você, olha, não é bom esconder, hein, o jeito que tu é. Não é bom esconder que tu é crente. Não é bom ser 007. Ó, tu é crente agora, tu creu no Senhor, tu agora é servo do Senhor, é servo de Jesus, agora tu é da igreja. Ó, não convém que um crente esconda que ele é crente. Tem que falar pros teus amigos que tu é crente. Irmão, não deve. Presta atenção, irmão. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Não tem como. Não tem como. Aquele que crê no Senhor e começa a viver como Ele, é impossível esconder Ele. Ele aparece, Ele é visto. O jeito dele, o jeito dela, o jeito que ele olha, o jeito que ela olha, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele faz negócio, o jeito que ele pega ônibus, o jeito que ele pega o Uber, o jeito que ele dirige o Uber, o jeito que ele fala, o jeito que ele conversa é diferente, irmão. Não tem como esconder uma cidade edificada no monte. Não tem como, é impossível. É impossível esconder. Logo alguém vai perceber. Tem alguma coisa diferente contigo. Você é diferente, você não é igual aos outros. Sabe o que é? É Jesus e as marcas de quem crê. É os sinais daquele que acredita. E os sinais seguirão os que crerem, porque Jesus é poderoso. Impossível esconder. Ah, pastor, eu sou crente e ninguém sabe. Pastor, eu sou crente e as pessoas não percebem que eu sou. Irmão, deixa fluir, irmão. Deixa fluir a vida. Obedece Ele, segue Ele. E no seguir Ele, você vai ser abençoado. Você vai ver a bênção de Deus. A palavra fala que Paulo chega em Tessalônica e o Paulo e seus amigos simplesmente vivem no meio daquele povo. E logo chega a notícia que eles chegaram. E diz a palavra que os poderosos daquela época disseram assim, ó: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Glória a Deus. Aparece. Quando nós cremos de verdade, aparece a nossa vivência, nosso dia a dia. Ele coloca fim no reino das trevas. E o que ele disse, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Isso acontece de fato. Eu vejo, eu tenho visto acontecer aqui nessa igreja esses sinais. Porque não sei se você percebe ou sabe, mas existem dois poderes no mundo. Dois: o poder do bem e o poder do mal, irmão. A palavra diz que o ladrão, representando o diabo, veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância.
Muito embora o contexto do ladrão seja um ladrão de um mau pastor, mas serve um pouco de Satanás também, até porque um pastor que faz isso é endemoniado, que mata, rouba e destrói. O ladrão, o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Esses poderes estão o tempo todo agindo. E aí está lá, como tem por aqui, pessoas aqui. Está lá a sua vida, toda arrebentada, toda destruída. Está lá a quarta geração de família problemática, quinta geração de família que não dá certo. Uma brigaçada na família, ninguém se dá com ninguém, todo mundo brigado, nenhum casamento dá certo, uma confusão na família, uma desgraceira na família. Aí você está com a vida assim, aí chega um que crê perto de você, trabalha na máquina do lado, trabalha na frente, atende no posto de gasolina, sei lá, irmão, começa a ter contato com você, o mal que está empoderado na vida da pessoa há anos, às vezes, começa a estremecer dentro dela. Esses que têm revolucionado o mundo chegaram aqui, vão tirar minha alminha, vão tirar da minha mão, vão tirar da mão sim, porque para isso se manifestou o Filho de Deus através de nós, para desfazer as obras do diabo, irmão. Onde a gente chega, a presença do Senhor chega com a gente. No caminho, no processo todo da vida, nós teremos perseguições e aflições. Jesus já tinha dito isso para nós. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que tem que ele venceu o mundo? Tá bom, Jesus, tudo certo, não venceu o mundo. Ei, dizia antes, né? Antes se dizia que tinha no texto, vós também vencereis, né? Não tem no texto, mas está implícito no contexto. Observa bem, Jesus está dizendo: ao seguir os meus passos, vocês vão ter aflições, porque eu tive. No mundo vocês vão ter aflições, porque eu também tive. Eu andei pelo mundo, e enquanto andei pelo mundo eu sofri aflições. Aflições terríveis, como eu preguei no encontro dos homens. Aflições que levaram Jesus ao ponto de reunir os seus amigos. Mas, irmão, deixa eu falar para você, Jesus reuniu os seus amigos, Ricardo, e disse assim: a minha alma está angustiada até a morte. Olha o ponto, olha o nível de angústia que Jesus chegou. Não é eu e você, irmão, Jesus. Não é eu e nem você, é Jesus. Jesus chegou num ponto no mundo, na vida, que ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Nós também, ao seguir os passos de Jesus, certamente ao seguir os passos dele, nós chegaremos no momento onde nós também ficaremos angustiados até a morte. Ora, é óbvio, se estamos seguindo o passo dele e ele chegou no momento que ficou angustiado até a morte, é inevitável que quem siga os passos dele também chegue nesse momento. Então no mundo tereis aflições. Ele está dizendo porque ele experimentou. No mundo tereis aflições, porque eu tive aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele está dizendo? Eu já cheguei no fim, eu já estou do outro lado. Vem no meu passo, vem no meu passo. Vai ter aflição, vai, mas segue, só não para, segue, porque eu venci o mundo. Se vocês me seguirem, vocês também vão vencer, porque vão chegar onde eu cheguei. Glória a Deus. Jesus está dizendo que se nós crermos nele, como diz a Escritura, ao ponto de seguir os passos dele, nós teremos aflição, mas não é para a gente ter medo. Ele já passou por aqui e já chegou lá e já venceu, para a glória do nome de Jesus. Amém, gente? Ele já passou por aí, ele não parou. Pastor, eu estou justamente nessa parte aí, pastor, eu estou. É justamente nessa parte que eu estou. Então, irmão, levanta daí e continua caminhando nos passos dele, porque logo logo a vitória chega, porque ele chegou e mandou avisar a todos nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão chegar aqui também. Vamos ficar em pé, gente, vamos encerrar. Glória a Deus. É assim que é. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Você está sendo perseguido,
Você está sofrendo dificuldades nessa vida. Então você vai responder de que forma? Com uma reclamação, com uma falta de entendimento, ou vai responder como propósito? Obrigado, Senhor, eu estou passando por onde tu passou, mas eu vou dando glória a Deus, eu vou seguir, porque eu vou aprender assim, eu vou pregando a tua palavra para quem quer que seja com a minha vida. Amém? Eu quero orar por pessoas hoje aqui, justamente o que eu acabei de falar. Eu quero orar por pessoas que estão justamente no momento de aflição ou de perseguição. Observe bem, o nosso Deus está presente. Cada dia que passa nessa igreja, eu me surpreendo com o quanto Deus está conduzindo tudo. Nos cultos aqui, quando chamar para orar, não tenha medo e nem vergonha. Se Deus tocou com a palavra no seu coração, venha, porque certamente Deus vai fazer alguma coisa, como já tem feito. Pessoas aqui nesse lugar, não é o lugar não, é a atitude, mas pessoas que tomaram a atitude de vir aqui, elas têm recebido bênçãos do Senhor e respostas nas suas orações, porque nós cremos que Deus está fazendo. O louvor vai cantar. Enquanto o louvor canta, vai ser o tempo de você vir aqui à frente. Você que está aflito, você que está justamente no momento de aflição. No mundo tereis aflição. Você que está dizendo que a minha alma está angustiada, assim como Jesus disse. Talvez você ache que isso é o que vai fazer você parar, pois justamente hoje o Senhor trouxe você aqui para realmente fazer com que você não pare. Ah, então pastor, eu vou continuar sofrendo? Talvez. Pastor, então a aflição vai continuar? Talvez. Se for a hora da aflição, será a hora da aflição. Só que você vai sair daqui com força para continuar andando nos passos dele, até que você possa dizer como ele disse: no mundo eu tive aflição, mas eu tive bom ânimo na aflição e eu venci o mundo. Amém? Feche seus olhos. Pode cantar. Pode cantar. Enquanto eles cantam, a igreja intercede em oração. E se você está aflito, angustiado, corre aqui na frente agora, eu vou orar por você. E eu tenho certeza que o Deus da paz, poderoso, vai mudar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Cristo me concedeu, minha boca se abrirá, e os milagres surgirão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu essa autoridade. Cristo me concedeu, ao clamar em alta voz. As muralhas vão ao chão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu. Minha boca se abrirá, e os milagres surgirão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu, ao clamar em alta voz. As muralhas vão ao chão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu. Tu és meu campeão. Gigantes caem aos seus pés, imbatível. A batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. E hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo invencível. No mais alto lugar, imbatível,
ali. Raniel e Camila. Dê as mãos aí. Abraça ela aí. Haverá algo além que precisa ser feito para vocês entenderem o lugar de vocês e o chamado de Deus para vocês. Hoje Deus faz duas coisas com vocês. A primeira coisa é chamar a atenção. A segunda coisa é encher de vida e encher da presença dEle. E a presença dEle já está aí, como sinal de que há algo a ser feito. O preço é alto, o preço é caro. Para quem tem chamado de Deus, para quem tem propósito do Senhor. Então, em nome de Jesus, silencie a voz de vocês e deixa fluir o que Deus tem já aí dentro. Deixa reacender a chama aí dentro do coração de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está chamando vocês publicamente para vocês saberem que Ele tem um propósito com vocês e que o preço de não aceitar esse propósito será caro demais. Então agora é hora de se render e se entregar de uma vez por todas e experimentar o que Deus tem na vida de vocês, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, igreja. Levanta a sua mão. Nós vamos orar. Nós vamos orar por esses irmãos aqui. E eu tenho certeza que o poder de Deus se manifestará entre nós. Feche teus olhos, igreja. Feche teus olhos. Espírito Santo. Ei, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, há profetas entre nós. Ah, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há profetas. O Senhor está liberando uma unção profética sobre nós. Em nome de Jesus, o Senhor está liberando uma unção profética. Há uma unção profética nesse lugar. O Senhor está liberando palavras, visões, sonhos, ministérios, dons. O Senhor está liberando sobre nós. Há uma presença de Deus aqui, liberando unção e dons proféticos entre nós. Em nome de Jesus, igreja, o caminho, sejam cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Cheios, 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 cheios. Dê lugar, irmão, dá lugar no seu coração. Abre a sua boca, diga glória a Deus. Levante as suas mãos, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga, 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 diga. Diga, diga, diga. Eis-me aqui. Ora, braçore, brada, haravas. Ora, brada, haravas. Cristo me concedeu, minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade. Olha isso, deixa. A presença de Deus encheu esse lugar. Surgirão. E os milagres surgirão. Tenho autoridade. Me ama, Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama.
estamos afogando. Isso, é a presença de Deus, é a presença dele. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando lembro Que ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, me ama. Ele me ama, me ama. Escute uma unção profética do Senhor aqui entre nós. Eu percebo que o Senhor está liberando palavras proféticas na vida de pessoas aqui. Tem pessoas que estão sentindo a presença, nem sabem que é a presença, acha que é emoção, nem emoção não, é a presença de Deus. O Senhor está me dizendo que até mesmo em casas, na transmissão aqui, a presença do Senhor entrou. Comenta aí. Edifica a fé da igreja do Senhor. Existem casas onde a presença do Senhor entrou. Sabe o que é isso? Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu preciso explicar uma coisa para você. Existem pessoas que receberam um chamado do Senhor. Um chamado. Elas foram chamadas pelo Senhor para serem usadas por Deus poderosamente. Essas pessoas, elas percebem que há algo diferente desde a conversão delas. Desde a primeira vez que elas botaram o pé numa igreja, às vezes desde a juventude, elas percebem que tem algo diferente. E todas as vezes que o ambiente fica desse jeito, elas começam a sentir uma coisa se movendo aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. O Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui nesse lugar e na transmissão que estão sentindo isso, mas parece que estão segurando, travando por alguma timidez, ou achando que é da carne, achando que é da cabeça, achando que é emoção. Deixa eu falar uma coisa para você: não tem espaço para isso aqui nessa noite. A presença do Senhor está aqui. Por isso feche os teus olhos. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos, por favor. Por favor, por favor, por favor. Silencie agora todas as vozes da sua mente que travam você às vezes. Você sabe muito bem que existem vozes aí na sua mente. Silencie ela agora. Deus, em nome de Jesus, onde houver alguém que o Senhor chamou para uma obra, que o Senhor quer encher da tua presença, para dizer mais uma vez que o Senhor está presente. O Senhor faz manifestar o teu poder, faz manifestar a tua glória. Chama aqui o irmão, chama aqui o Zé, olha aqui, Zé, isso, olha para mim. O Senhor diz para mim que o Senhor vai fazer com que anos que tu perdeu, eles não se comparem com a presença dele na tua vida. Eu vejo pessoas passando na tua frente e tu tendo percepções da vida dela. O Senhor diz que já aconteceu isso inclusive, e tu ficou achando que não era o Senhor. O Senhor te chamou com uma missão integral. Pessoas vão passar pela tua frente, você vai perceber coisas, vai chamar, vai dizer qualquer coisa que Deus te direcionar, fazer uma oração, haverá milagres, curas, mudança, transformação de vida. Pessoas encherão lugares como esse aqui, porque cruzaram a tua vida e foram tocadas por aquilo que Deus te deu. Nunca mais tranca a tua voz, a tua boca de direcionamentos que Deus te der, porque Ele está enchendo a tua vida hoje exatamente para tu saber que é Ele que faz isso contigo. Ele te chamou para isso, te escolheu para isso, e é isso que Ele quer. Em nome de Jesus, igreja, o caminho, sejam cheios da presença de Deus. Ele me ama.